Antes que você avance, saiba que o que Maquiavel revelou sobre o poder não foi um manual de maldade, foi um espelho cruel da alma humana. Hoje, você vai descobrir por que muitos são destruídos não por inimigos, mas por sua própria ingenuidade. A maioria de quem ouve nossos vídeos ainda não é inscrita. Mas aqui não pedimos curtidas ou aplausos, apenas silêncio e entrega. Deixe o celular de lado, feche os olhos e permita-se ouvir nossas reflexões da maneira mais profunda possível. Se quiser, deixe nos comentários sugestões de livros, vidas e pensamentos que você deseja ver desvendados aqui, nas sombras. Maquiavel observou silenciosamente o mundo e percebeu algo que quase ninguém tem coragem de admitir. Os homens não são movidos por virtudes, mas por interesses. Ele não escreveu para os bons, nem para os maus. Escreveu para os lúcidos, para aqueles que já entenderam que a vida não recompensa pureza, mas estratégia. O erro mais comum do ser humano é acreditar que a justiça é uma lei invisível que protegerá os inocentes. Maquiavel, no entanto, viu reis sendo traídos por seus amigos mais fiéis, viu cidades caírem não pela força dos invasores, mas pelo medo de seus próprios habitantes. Ele percebeu que quem vive esperando reciprocidade acaba morrendo pelas mãos da própria esperança. O mundo, ele diria, não pune os cruéis, pune os distraídos, porque a verdadeira crueldade não está em quem golpeia, mas em quem oferece o pescoço acreditando que será perdoado. Maquiavel desnudou uma verdade desconfortável. As aparências governam os homens mais do que as realidades, e aquele que ignora isso torna-se escravo de quem entende o jogo. A maioria acredita que basta ser justo para vencer. Mas o poder nunca foi entregue aos justos. Ele foi conquistado pelos atentos. Maquiavel não exaltou a maldade. Apenas alertou que o mundo é indiferente à bondade sem força, pois quem deseja apenas ser amado, cedo ou tarde, aprenderá o sabor amargo do abandono. E é aqui que muitos se enganam. Pensam que Maquiavel queria fabricar monstros quando na verdade ele queria preparar sobreviventes. Ele não disse, seja cruel. Disse, esteja preparado para a crueldade dos outros, porque entre o amor e o medo, o amor nasce espontâneo. Mas o medo, uma vez construído, protege até o silêncio. Este é o primeiro passo para compreender Maquiavel. Ele não revela o mundo como gostaríamos que fosse. Ele revela o mundo como ele é. Um teatro onde quase ninguém mostra seu verdadeiro rosto, e onde o ingênuo é sempre o primeiro a ser sacrificado. Maquiavel não acreditava em heróis perfeitos, tampouco em vilões absolutos. Para ele, o poder pertence àquele que sabe alternar entre duas naturezas, a força do leão e a astúcia da raposa. Um líder que é apenas forte torna-se previsível. Um que é apenas astuto torna-se frágil. Mas aquele que domina o equilíbrio entre medo e inteligência, esse é quase impossível de derrubar. O leão representa a força bruta, o domínio que intimida sem precisar falar. Ele faz tremer pelo simples fato de existir. Mas a raposa é o sussurro que ninguém percebe, até que já seja tarde demais para reagir. O leão ameaça, a raposa confunde. Enquanto um conquista pela imposição, a outra governa pela ilusão. Maquiavel observou que muitos fracassam porque escolhem apenas um desses caminhos. Alguns vivem tentando ser leões, gritam, impõem, exigem, acreditando que respeito nasce do barulho. Outros, escondidos na sutileza excessiva da raposa, tentam vencer apenas com gentileza e acabam devorados por quem não hesita em morder. Ele então concluiu: quem deseja vencer o jogo humano precisa saber quando atacar em silêncio e quando rugir sem culpa. A verdade que ele revela é brutal. É mais seguro ser temido do que amado. Não porque o medo é superior, mas porque o amor é volátil. As pessoas podem amar hoje e esquecer amanhã. Podem exaltar você na vitória e destruí-lo no primeiro erro. Mas o medo constrói fronteiras. O medo protege até mesmo na ausência. E nesse ponto, Maquiavel não ensina crueldade. Ensina proteção. No entanto, há uma lição ainda mais profunda escondida aqui. O verdadeiro poder não está na violência, mas na percepção.
Um homem pode dominar sem nunca levantar a mão se souber controlar o que os outros pensam sobre ele. Porque o mundo não se move pela verdade, move-se pela narrativa. Com isso, Maquiavel aponta para algo que poucos entendem. O maior inimigo de um líder não é o ódio dos outros. É a própria necessidade de ser amado. Pois quem precisa de aprovação para agir, já está acorrentado. Maquiavel viu de perto o destino dos que confiaram demais. Reis que acreditaram no juramento de seus conselheiros, comandantes que entregaram o coração a aliados. Todos acabaram descobrindo tarde demais que a lealdade humana não é um valor, é uma conveniência. As pessoas permanecem ao seu lado enquanto isso lhes for útil. No instante em que sua presença deixa de atender aos interesses delas, você se torna descartável. Ele escreve sobre isso sem poesia, sem consolo. Os homens se esquecem mais rápido da morte do pai do que da perda de um benefício. É uma frase cruel? Sim, mas é real. Maquiavel não busca a beleza da alma. Ele expõe o mecanismo oculto do comportamento. Mostra que a maioria ama apenas enquanto recebe, admira enquanto ganha, respeita enquanto teme. Fora disso, a memória se apaga. O erro dos ingênuos está em acreditar que gestos de bondade criam dívidas eternas, que favores garantem alianças. Mas Maquiavel revela o contrário. Aquele que faz o bem sem força constrói a própria ruína. Não porque o bem seja errado, mas porque o bem, sem estratégia, é invisível, é esquecido. Torna-se obrigação, não gratidão. Quantos já não experimentaram isso em silêncio? Você ajuda, apoia, oferece o que pode, e no fim recebe o silêncio. Ou pior, o desprezo. Maquiavel explicaria sem hesitar. Não é maldade, é natureza. O homem não segue a virtude, segue a vantagem. Não se move por lealdade, mas por necessidade. Essa percepção não serve para tornar alguém frio, serve para torná-lo desperto. Aquele que espera reconhecimento será destruído. Já o que entende a brevidade da gratidão, esse se prepara. Age com prudência. Não entrega tudo. Não confunde influência com amizade. Maquiavel ensina que o verdadeiro poder não está em ser amado, está em ser indispensável. E essa é talvez a maior lição. Não lute para ser lembrado. Lute para ser necessário. Maquiavel compreendeu algo desconfortável demais para ser aceito. Os homens não seguem a realidade. Seguem a aparência. A verdade, por si só, é silenciosa. Mas a ilusão vestida de certeza tem voz, tem cor, tem presença. E se um homem deseja influenciar o mundo, precisa entender que não basta ser. É necessário parecer. Não é a virtude que gera poder, mas a percepção de virtude. A história está cheia de governantes elogiados por qualidades que nunca possuíram e condenados por vícios que nunca cometeram. O povo não vê o íntimo, vê o gesto, não sonda a consciência, julga o cenário. Por isso, quem deseja conduzir precisa dominar o teatro, controlar o palco antes do discurso. Maquiavel não disse para enganar, disse para governar a narrativa. Pois se você não define quem é, os outros definirão por você, e não hesitarão em moldar sua imagem conforme seus próprios interesses. Um homem pode ser justo e ainda assim ser chamado tirano. Pode ser honesto e ainda assim ser acusado de traição. O mundo não recompensa a essência, recompensa o símbolo. Ele alertou. É mais útil parecer piedoso, fiel e humano do que realmente sê-lo, quando a realidade não serve à estabilidade. Não porque a virtude seja inútil, mas porque a virtude sem percepção é invisível. E pior, a sinceridade sem estratégia é suicida. Quantos já não foram destruídos por falar verdades em ouvidos que desejavam mentiras? A força está em compreender que a imagem é uma ferramenta, não uma traição. É possível ser justo internamente e estratégico externamente. Um homem sem máscaras é devorado não porque é mau, mas porque é transparente. E o mundo raramente poupa quem mostra o rosto sem armadura. Aqueles que insistem em ser aceitos pelo que são, descobrirão cedo demais que o mundo não vê sua alma, vê seu reflexo. Maquiavel, então, não nos oferece falsidade.
Ele nos oferece proteção, pois entre ser honesto e ser indefeso, ele escolhe a sobrevivência. Os homens que se orgulham de nunca ferir ninguém costumam ser os primeiros a cair. Maquiavel observou que os moralistas, aqueles que acreditam no triunfo automático do bem, frequentemente são derrotados não pela maldade dos outros, mas pela própria convicção de que o mundo os protegerá. O erro nunca está em ser bom. Está em ser ingênuo o bastante para acreditar que a bondade é um escudo. Ele escreve que os homens esquecem a morte do pai mais rápido do que a perda do patrimônio. É mais do que uma frase dura. É um aviso. O sofrimento moral alheio não pesa tanto quanto a perda de benefício. A moral no mundo real não é uma lei universal. É uma moeda, usada conforme a conveniência de cada um. Os fracos a seguem, os fortes a aplicam, e os sábios a compreendem. O bem-intencionado acredita que sua pureza irá comovê-los, que sua lealdade será lembrada, que sua sinceridade será recompensada. Mas Maquiavel revela o oposto. O mundo não premia quem espera justiça. Premia quem constrói vantagem. A virtude que não sabe se defender é consumida. A pureza que não sabe resistir é saqueada. Por isso ele não prega a crueldade, prega o preparo. Um homem pode manter sua ética desde que compreenda o território em que pisa. A moral individual é escolha. A moral pública é estratégia. Maquiavel nunca aconselhou trair, aconselhou resistir, pois não há glória em ser destruído pela própria honestidade, especialmente quando aqueles que a pisoteiam saem ovacionados. No fim, ele nos confronta com uma verdade amarga. Muitos dos que vivem repetindo "prefiro perder com dignidade", na verdade, desejam apenas manter-se inofensivos, mas dignidade não é submissão, e sacrificar-se em nome de princípios que ninguém mais respeita não é nobreza, é suicídio moral. A lição é clara: não abandone sua moral. Apenas não espere que o mundo a respeite, pois aqueles que confundem bondade com proteção encontram mais cedo ou mais tarde a crueldade da realidade. Maquiavel entendeu o que poucos admitem. Todo poder verdadeiro cobra um preço, e o primeiro deles é a solidão. Liderar significa caminhar em territórios onde a maioria não consegue lhe acompanhar. Significa tomar decisões que jamais serão compreendidas por aqueles que só enxergam consequências, não causas. A grande tragédia do governante não é o ódio dos inimigos, é o abandono silencioso dos aliados. O povo exige proteção, mas odeia o protetor quando a proteção custa a disciplina. A massa admira um líder enquanto ele serve aos seus desejos, mas o crucifica quando ele faz o necessário. É por isso que os grandes não são lembrados pela bondade que tinham, mas pela força de suas escolhas. Maquiavel não disse que é melhor ser temido do que amado por vaidade, mas por sobrevivência. Pois o amor, quando pressionado, se transforma em julgamento. Já o medo, quando bem construído, mantém o silêncio. Há uma solidão que não nasce da distância, mas da consciência. Um líder vê o que os outros não veem: riscos invisíveis, traições em gestos gentis, guerras prestes a nascer em sorrisos diplomáticos. É por isso que ele vive cercado de aplausos, mas raro encontra quem o compreenda. Carrega o fardo de proteger até aqueles que o odiarão. Governa por dever, cai por culpa. Maquiavel não glorifica essa solidão. Ele a denuncia. Ele escreve para aqueles que serão condenados por fazer o que era necessário, para aqueles que pagarão com reputação o preço de uma decisão que salvou muitos, mas feriu poucos. Pois a posteridade julga com ignorância o que o presente exigiu com urgência. No fim, ele revela uma verdade amarga. Os que desejam ser amados por todos jamais governarão ninguém, nem a si mesmos, porque governar é antes de tudo suportar o isolamento de quem enxergou além. E não há honra maior, ou dor mais profunda, do que essa. Maquiavel não escreveu para os fracos, escreveu para aqueles que ousam enxergar o mundo como ele é, e não como desejam que fosse. Aqueles que compreendem que a natureza humana não é regida pela justiça, mas pelo desejo. Não pela gratidão, mas pela conveniência. E, acima de tudo, não pela verdade, mas pela ilusão. Por isso, seus escritos não envelhecem.
porque ele não descreve reis, descreve pessoas. Os mesmos que hoje apertam mãos com sorrisos são os que, diante da oportunidade, mudam de lado sem remorso. O mesmo povo que levanta líderes com aplausos é aquele que, no primeiro tropeço, exige sua cabeça. E o mais perigoso de todos os inimigos é aquele que chama de traição aquilo que ele mesmo faria se tivesse poder. O erro é achar que Maquiavel ensina a ser cruel. Ele não ensina a trair, ele ensina a sobreviver à traição. Não ensina a oprimir, ensina a não ser esmagado, pois para ele o pior destino de um homem não é perder o poder, é perdê-lo acreditando que o mundo seria justo com sua honestidade. No fim, Maquiavel devolve ao leitor um espelho, e cada um, ao encará-lo, vê sua própria verdade. Alguns enxergam frieza, outros, estratégia. Os poucos lúcidos enxergam liberdade. Ele nos deixa uma última pergunta, silenciosa, mas inevitável. Você quer ser admirado ou quer permanecer de pé? Pois quem busca a admiração pode até receber aplausos, mas quem permanece de pé, esse molda o destino. E talvez essa seja a mais sombria de suas lições. Os que desejam ser amados por todos jamais governarão ninguém. Os que desejam apenas sobreviver compreenderão o poder.